Muito bem, eu já vou aqui chamar minha convidada de hoje. Vocês viram aí a chamada, o anúncio aí. Que legal que foi, né? Eu já estou preparado aqui. A gente vai Zócoli sobre coisas que você vai curtir bastante. Espera um pouquinho. Olha lá, ela já está aqui com a gente. Que bom que você está aqui. Obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pelo seu tempo. Antes de mais nada, pelo seu tempo em estar aqui com a gente no Sofá Amarelo. Um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu, Luciana? Igualmente, prazer, Manu. Feliz de estar aqui com vocês. Que bom. Eu tenho visto assim umas pinceladas assim no teu trabalho. A gente tem falado sobre a quantidade agora de informação que a gente tem, está sendo bombardeado de informação por todo lado. A gente não pode cuspir no prato que está comendo, né? Que é essa possibilidade da gente estar aqui na internet. Agora, você resolve juntar duas coisas que nesse tempo, né, de confusão, de pandemia e tal, a gente precisa desacelerar e a gente está se lembrando de uma coisa que muita gente, sobretudo eu que passei pela Covid, algo vital e que a gente nem sempre faz como deve ser. O ar. A gente começa a perceber que mas é tão importante o ar e como que é importante também a gente desfrutar desse ar com parcimônia, com leveza e, por que não, com poesia, Que coisa legal! Eu fiquei assim, super entusiasmado quando a Mônica me falou do seu trabalho e a gente poder juntar no mesmo ambiente poesia e natureza, né? Que coisa mais legal. Fala um pouquinho de você e fala um pouquinho dessa coisa que te encanta, que eu já vi. Você tem um ar assim muito calmo, muito suave, e eu acho que as pessoas que vão entrar nesse universo aí podem começar a se sentir assim também, né? Que legal. Bom, em primeiro lugar, quero ser muito grata pelo convite, né? Pela Mônica, que entrou em contato comigo. Viana Cristina aí, façanha, uma amiga muito do coração, que já esteve aí no seu programa, acho que umas 2 vezes. E muito grata mesmo por essa ponte. Bem feliz aqui de estar sendo recebida nesse sofá amarelo. Então, esse livro, né, A Dança do Ar, que a gente está lançando, ele tem toda uma história, assim, bem antiga, né? Não foi algo que surgiu agora, assim, por conta da pandemia, dessa questão do ar, né? Mais ou menos uns 4 anos atrás, eu estava fazendo um curso de literatura infantil, de uma maneira bastante, assim, despretensiosa, né? Eu estava mais em casa, tenho 2 filhas, trabalhava, assim, em casa com grupos de criança com musicalização, venho da área das letras, então tenho um pouco de experiência assim, com o trabalho com criança no ensino de línguas e na musicalização. E quando eu fazia a musicalização, sempre tinha esse momento da história, a hora da história, e sempre li muito com as minhas filhas, assim, todas as noites, desde que nasceram, bebezinhas, assim, no colo, eu lia muito, né? E aí eu comecei a fazer esse curso de literatura infantil, assim, para voltar a estudar, né? As crianças estavam crescendo, foi bem despretensioso. E eu estava numa conversa com uma amiga, que é designer, e ela me falou assim, nossa, eu tenho um sonho de ilustrar livros infantis. Vamos fazer um livro? Só que não era algo era algo assim que eu nunca tinha pensado, nunca tinha me imaginado, né? Mas eu topei, na hora eu topei. Isso faz 4 anos. Só que assim, o texto não vinha, eu não tinha ainda... De vez em quando escrevia alguma coisa, poesia, prosa poética, mas muito pouco. Eu não tenho um hábito assim de sentar e escrever, não tenho uma rotina para isso, ainda não consigo ter, né? Escrevo bastante, mas assim, eu não tenho aquele momento tipo escritor, né? Que algumas pessoas têm, se dedicam realmente, assim, veneram mesmo a musa, né? E eu fiquei mais ou menos 1 ano e o texto não vinha. Eu pensei várias vezes em desistir, né? Chegar para essa minha amiga, a Fabiana Bonora. Na época ela morava em Maringá, no interior do Paraná. Agora ela está aqui em Curitiba, morando aqui na mesma cidade do que eu. E a gente sempre se ligando, assim, sempre à distância. Esse livro foi feito todo à distância. Ele foi feito todo assim, só na energia, né? Todo online. Assim, poucas vezes a gente se encontrou, assim. A não ser, né, agora que eu vim para cá, que realmente ele está sendo lançado. E de uns 3 anos atrás, mais ou menos, foi que surgiu os versos. Eu estava ouvindo uma música do Milton Nascimento chamada Rouxinol, música linda.
linda, linda, linda. E eu morava no interior num lugar muito bonito. E na frente do meu escritório, ali do lugar onde eu dava aula, eu trabalhava com ensino de inglês, com círculos literários de mulheres também na época. Tinha muitas árvores, muitos pássaros, era um lugar assim belíssimo. E uma hora assim, eu tava com aquela música na cabeça, eu sentei na minha cadeira e um pássaro pousou e começou a cantar, cantar, cantar e não parava de cantar. Lá, assim, isso é comum, mas naquele momento, assim, eu com aquele sentimento daquela música em mim, foi ali que aconteceu, assim. Eu peguei um pedaço de papel e eu comecei a escrever uns versos, assim, sem pensar muito. Foi meio na sequência, assim, umas 9 estrofes eu escrevi, cada uma com 4 versos. E o tema era o ar, né? Acho que por causa do pássaro, da música, daquela leveza da árvore, das folhas. Eu entrei, assim, meio que num transe naquele momento, assim. Meio que não fui eu que escrevi. Aquilo veio, assim, muito naturalmente, né? Você pediu pra mim assim, então agora escreve aí alguma outra coisa, não sei se eu consigo, sabe? Foi muito assim daquele momento mesmo. E aí eu mostrei pra ela, falei, olha, eu acho que tá aqui. E aí a gente começou a trabalhar, fizemos algumas alterações. Enquanto eu conversava com ela, assim, no mesmo dia surgiram mais 2 estrofes. Então ficaram 11 estrofezinhas, assim, de 4 versos. E ela falou, ela é muito organizada, assim, ela é designer, ela tem já tudo na cabeça, como é que vai ser o livro, a formatação. Ela falou, precisa mais uma estrofe para dar 12 por causa das páginas. Aí ela já fez essa. Mas isso foram 3 anos atrás, né? Então, muito lentamente, a gente tem crianças pequenas, né? Então a gente veio conversando, como é que vai ser, como é que não vai ser. Teve momentos que a gente parou para dar conta de demandas, mudanças, várias coisas. E muito interessante, porque no meio dessa pandemia, a gente tinha vontade a gente combinou que realmente a gente ia lançar, né, o livro. Mas eu fiquei muito assim receosa, sabe? De pensar assim, meu Deus, que ousadia de fazer isso agora. As pessoas estão precisando de ar e a gente falando do ar de uma maneira tão... trazendo essa leveza e tudo, né? Mas a gente sentiu, assim, no coração mesmo, de trazer mesmo esse olhar, de trazer um bem-estar para as pessoas, porque a saúde também, ela mora no ar, ela sempre esteve no ar, né? A nossa vida, ela sempre depende e vai depender do ar. Então, embora fosse um passo assim que num primeiro momento a gente ficou um pouco receosa, né? E passamos pelo Covid também, ela, o marido dela teve uma situação assim bem delicada, né? A gente até conta no nosso perfil aqui não sei se foi na primeira ou na segunda live que a gente fez. Primeiro a gente fez uma live contando a nossa história como amigas, depois a história do projeto, depois a história do livro. Em uma delas, não me lembro qual, ela conta. O marido dela foi hospitalizado e ficou, assim, gravemente... Ficou muito tempo, assim, no hospital. Ela ficou sem vê-lo, tudo. Aí eu pensei, acho que agora eu nem vou perguntar mais pra Fabiana se ela quer fazer o livro, porque realmente, né, ficou delicada a situação. Depois ele voltou se restabelecendo devagarinho, né? Ela tem 2 crianças pequenas, eu também. Recém fiz uma mudança. E por incrível que pareça, depois quando ele voltou pra casa, se recuperou e ficou bem... Essa menina me liga e fala, eu quero fazer esse livro agora, a gente vai fazer. Então, foi uma coisa assim que mexeu muito com a gente, sabe? Essa força da saúde, de passar por cima, de se recuperar, de se sentir bem. E querer colocar, assim, um pouquinho dessa leveza no mundo, né? Desse respiro, porque mesmo quem não pegue, não vá pegar, não entre em contato com o vírus, ou não tenha problema nenhum, assim, né? Todo mundo tem que respirar, né? Todo mundo está precisando dar esse respiro, essa calma, né? A gente está vivendo um problema mundial, né, em que algumas pessoas não conseguem sequer usar máscara porque têm dificuldade de respirar. Nunca respiraram com restrições. Algumas pessoas vivem com... Então a gente está tendo que repensar muita coisa, né? E eu tenho visto que algumas pessoas que começaram projetos ou que têm projetos interessantes nesse universo aqui de pandemia, vai fazer 2 anos, né, de pandemia, eu fico vendo que pessoas que começaram projetos antes da pandemia conseguem se ingrar. E quando superam isso, parece que é uma coisa, assim, começa até, fica um pouco místico, assim. Eu estava sendo preparado para isso. Eu falo por mim, eu tive um projeto grande, importante, que eu praticamente me isolei das pessoas viajando daqui para o Alasca, e foi em 2019.
Assim que eu cheguei, eu expus os meus quadros e tudo, e em março de 2020 começa a pandemia. A gente, uma foi uma viagem para encontrar pessoas no limite da vida delas, e outra eu acabo tendo que me isolar e vejo o tempo inteiro as pessoas nos seus limites. As pessoas estão vivendo limites das suas vidas, e o ar, né? Eu acho que a língua portuguesa ela distorce muitas palavras. Eu estou sempre falando de semântica, e a gente fala sempre que assim, o ar, no sentido figurado, é o nada, né? Mas o ar é o tudo, né? No ar a gente só pensa que tem só oxigênio. Não, no ar tem oxigênio, tem pólen, tem gás carbônico, tem uma série de elementos, né? E no ar também tem essa coisa da poesia, essa coisa de você conseguir parar, ouvir, né? E eu acho que isso é tão positivo. O livro que você começou há tanto tempo e que agora está sendo lançado, você sente que, de alguma forma, atenção, não precisa ir para o lado místico, não, mas você sente que de alguma forma ele é necessário? Eu penso que foi uma das coisas que a gente levou em conta, assim, né, para trazer para o mundo. Não sei se para todas as pessoas, não tem como dizer isso, né? Mas a nossa intenção é trazer um bem-estar, uma harmonia, uma lembrança, assim, dessa vida que está ao nosso redor. Então, eu vejo que isso é necessário, né? Talvez em maior ou menor medida, dependendo do ser humano. E embora sejam, assim, versos simples, né? É um livro infantil, infanto-juvenil. É um livro, assim, para mim, quando eu leio ele, assim, ele é como se fosse um livro meditativo, né? Cada verso, assim, é um universo, né? Uhum. Porque a gente fala do ar, que é o ninho das estrelas, é onde brilha o luar, é onde estão os bichinhos, dos mais pequenininhos até lá em cima, né? Ele tá fora, ele tá dentro da gente, tá no fundo do mar, tá em todo lugar. E então a gente faz assim um movimento tipo um crescendo, né? Primeiro o ar, assim, na natureza mesmo, depois essa relação nossa com o ar, de respirar, de se acalmar, né? Uma coisa que lembra muito essa coisa de mindfulness, de yoga, de atenção plena, né? Eu cheguei na época, a gente depois, logo na sequência, a gente fez uma música com o livro, com os versos do livro. A gente musicou, coloquei no violão de maneira simples, né? Porque não sou musicista. Mas a gente fez uma música, estilo palavra cantada, assim, aquelas músicas infantis, assim, animadas, né? E numa vivência que eu estava facilitando, eu cheguei a cantar essa música, né? No início, assim, para realmente trazer esse respirar, esse acalmar, né? Então é um livro que pode ser meditado, depende muito do uso que a pessoa quer fazer, né? Eu vejo assim a literatura infantil, infanto-juvenil, como nos serve, né? A todos nós, tem livros assim que nos tocam profundamente, são para todas as idades, na verdade, né? E aí, mais pro final, então, tem esse relacionamento com essa coisa da gente se acalmar e se interiorizar, e o ar com a gente, né? E depois ele faz um crescendo, assim, para essas coisas que a gente não enxerga, né? Como tantos encantos, tantas belezas que a gente às vezes não tem olhos de ver. E ali a gente tenta, né? A gente tenta em verso, em ilustração, aí cabe dizer que as ilustrações são belíssimas, feitas em aquarela, assim, de uma maneira bem artesanal, né? Aquarela e grafite. Então a qualidade, assim, é muito, muito delicado, é muito fino, assim, o trabalho da Fabiana, assim, muito bonito. E a gente, assim, gosta demais, né? O nosso desejo é que realmente a pessoa que receba esse livro, assim, dê um respiro fundo, assim, e se sinta bem, né? Eu penso que isso é necessário, né, Manu, para todos nós. Eu tô Eu penso imaginando como é que você antes, os rituais, né? Eu gosto muito dessa coisa do ritual, né? O meu ateliê é aqui na minha casa, e as pessoas falam assim, poxa, mas por que você trabalha em casa, né? E tal. Olha, eu tenho um macacão que é para trabalhar com solda e com material para as esculturas, né? E esse macacão eu também eu ponho um avental de couro na frente e tal. Mas olha, eu me preparo todos os dias, ponho o meu lenço, faço a minha higiene, tudo direitinho, e desço para o meu ateliê como se estivesse indo para o shopping.
eu tenho esse rito, esse ritual. É um ritual que me faz entender que a minha profissão, o meu trabalho, é algo que sou eu. Sou eu. É aquilo que me faz feliz, é aquilo que me proporciona, é aquilo que as pessoas veem em mim. Sou eu. E a gente tem essa coisa com relação ao teu trabalho, ao livro. Eu pergunto sempre para algumas pessoas: você prefere o livro digital ou o livro físico? E a maioria fala: não, eu prefiro o físico. Poucas pessoas que preferem o livro digital, mas prefiro o físico porque eu gosto do cheiro das páginas e tal. Eu vejo esse livro que você nos traz, um livro em que você faz um ritual, se posiciona, toma uma postura e respira antes de abrir. É uma coisa que a gente pode curtir, né? Pode inclusive propor para as pessoas. Eu tenho proposto para algumas pessoas aqui que, olha, quando você que não tem o hábito de ler, que não gosta de ler e tal, você resolver ler contra a vontade mesmo, leia para os outros, leia para o WhatsApp, mande áudios, comece a fazer uso da leitura de forma mais colaborativa ou de forma mais participativa, que você possa trazer mais pessoas a isso. E eu acho que, quando eu perguntei para você se você acha que o livro é necessário, é porque eu acho que o livro é necessário para todo mundo. Quando você fala que o livro é infanto-juvenil, ele não é excludente, né? Ele é inclusivo, ele está dizendo, é um livro adulto que até as crianças e os juvenis podem ler tranquilamente, sem problema, né? Então é essa questão que a gente tem que ver. Não é um livro que o interesse é só até o adolescente ou o juvenil. Não, é o contrário, né? A gente vai lá de cima e vai. Porque é muito gostoso ler literatura infantil. É acessível, nos leva, né, a viajar pela nossa infância, por tempos já passados. E quando você faz uma proposta como essa, eu fico assim, agora já contando os minutos para acessar e comprar o meu livro e ter o meu livro para eu ler com calma aqui. Eu quero, desde já, né, ler alguns versos aqui no Sofá Amarelo, como eu faço sempre abrindo o programa, com versos de livros que eu curto demais, eu gosto, eu leio e releio, e acho que nesse momento aqui, Papai do Céu, ou quem que você creia, estava preparando você e a sua grande ilustradora aí já há 4 anos para que a gente pudesse desfrutar nesse momento crítico que a gente vive agora, né? Sim. Você tem 2 crianças em casa, você já disse várias vezes. Como é que é o teu dia a dia? Como é que é esse enfrentar desse momento que a gente vive agora? E a semana passada eu estava conversando sobre... a gente estava falando sobre essa questão de como que a gente lida com as dificuldades e, sobretudo, como é que a gente traz as nossas crianças, falando sobretudo de literatura inclusiva e de literatura diversa, falando de diversidade na literatura, né? Como é que você faz aí com as suas ou seus pequeninos? No trabalho com os livros, assim especificamente, a gente faz um ritual, assim, é um ritual mesmo. Para mim sempre foi um ritual com elas, desde pequenas, assim, né? Primeiro, quando eram bebezinhas, fazia também aquele ritual de massagem, né? Aquela massagem de bebê, a Chantala, desde aquela época. Então, a gente tem uma pequena biblioteca. Acho que antes da minha primeira nascer, eu já tinha alguns livros. Tinha uma amiga que ela fez a mesma coisa, né? Ela estava grávida e antes da bebê nascer, ela tinha, assim, mais de 100 livros. E ela me contou que uma pessoa, assim, achou um absurdo, né? Como assim? Você não tem enxoval? Você não tem um monte de coisa arada para bebê? Não, eu tenho livros. Aí eu achei aquilo tão legal, assim, porque eu vim das letras, né? Dei aula, assim, de ensino de línguas, trabalhei como redatora, mas, assim, mais na sala de aula, mais de 20 anos. E depois, quando a minha primeira filha nasceu, eu parei de trabalhar, assim, formalmente. E fiquei um bom tempo, assim, só me dedicando a elas, né? Depois veio a segunda, depois de quase 3 anos. Então, a gente tinha sempre esse ritual, né? A minha primeira filha se chama Mariana Flor. E a gente lia sempre antes de dormir.
E depois chegou a Esperança, aí eu fazia a mesma coisa, fazia, né? Lia para as duas, assim, na beiradinha da cama, a maiorzinha deitada e a bebezinha no colo, e eu lia, assim, tudo que viesse, sempre comprando, assim, alguma coisa que me chamasse a atenção, né? Aqueles livrinhos do Itaú Cultural também que chegavam pra gente. Sempre assim, e agora já tem que estar, assim, renovando, né, a biblioteca também para entrar coisas novas. E agora a mais velha já lê sozinha, né? Então é uma leitora, assim, ela tem 9 anos, ela leu todos os livros do Harry Potter, tá lendo o Percy Jackson, tá lendo o Júlio Verne. Então, assim, é muito gostoso quando eles comem. Não, mãe, deixa que eu leio, né? É uma delícia. Ou assim, eu tô fazendo alguma coisa e a mais nova, mas eu não sei ler. Não, pera que eu leio pra você. E a mais Nossa. nova agora ela tá aprendendo. Inclusive, esse livro a gente fez também pensando assim na criança, né? Como são versos, eles são 36 páginas internas. Se não me engano, são 13 ilustrações, contando com a capa. Ele é um livrinho assim mais fininho, né? Mas vai ficar grandinho, assim, mais ou menos o tamanho do papel A4, né? Ele vai ficar grande, mas os versos, assim, não é uma história longa, né? Como eu falei, são 12 estrofes. E a gente fez ele todo em caixa alta, para também incluir essas crianças que estão iniciando, né, na alfabetização. A gente fez os versinhos ali conversando muito bem com as ilustrações, mas em caixa alta, para também facilitar aí, né, as crianças que estão no primeiro aninho, no segundo. E nesse momento de pandemia mesmo, assim, né, para as crianças poder também chegar em casa, ter um livro assim bacana, né, de inspiração, de beleza, né, que ensina a respirar, a se encantar com as coisas da natureza. Então a gente segue lendo. Agora a minha mais velha, ela já está mais independente, mas ainda assim, quando eu pego qualquer material para ler para a mais nova, a mais velha para. É sagrado, assim, né? É muito gostoso ter alguém para te contar uma história, na verdade, né? E a gente estava morando no interior e no final do ano a gente voltou aqui para a capital, para Curitiba, né? Nós somos daqui. E aí foi essa mudança de cidade, de escola. Aí chegamos numa escola grande aqui na cidade, né? Aí eu falei, quero ver a biblioteca, como é? Aí levei elas, né? Mesmo na pandemia, tava só nós e a bibliotecária, todo mundo de máscara, biblioteca linda, assim, com todos aqueles elementos do folclore, assim, Rapunzel saindo de um castelo, aquela coisa mágica. Tiramos várias fotos. E aí a minha pequena sempre vai na biblioteca, toda semana, assim, ela vai por conta, ela escolhe o livro, ela traz, aí a gente lê, né? Então, além dos livros que a gente já tem, às vezes nem consigo ler o que a gente já tem, né? A gente começou a ler os contos dos irmãos Grimm, e eu acho que a gente tá na metade, assim, né? A gente começou na pandemia e parou, porque ela traz muita coisa da escola. Então, eu vejo assim, né? Que não é tanto assim uma campanha, goste de ler. É uma coisa assim, a pessoa que te dá um livro, eu vejo por mim, né? Eu estou falando mais pelo sentimento aqui, sim, do que por uma comprovação, né? Quando a gente desperta esse amor pela literatura, é porque alguma mão nos ofereceu algum livro em algum momento. E uma mão que nos ama, né? Então aquele livro, ele é um pacotinho de amor. Né? É mais difícil a pessoa assim se convencer que ler é bom e começar a ler. Eu acredito mais nessa coisa orgânica, natural, fluida, né? Real na vida, né? Diária. Porque depois, quando o gosto pega, é incrível, assim, né? Quando as crianças começam a fazer redações, é a coisa mais linda. A gente vê na redação todos aqueles minutos de leitura desde bebê. É lindo, lindo, lindo. É muito bonito ver a produção deles, né? Primeiro eles recebem, depois eles produzem. É lindo. É muito louco. Ver aquela cabecinha maquinando e sonhando e criando, né? Porque é muito bonito. Você tem uma página também no Instagram, né? Que fala sobre isso. A natureza em poesia. Como é que Sim, esse perfil que eu tô aqui é @a natureza em poesia, que é o perfil exclusivo desse projeto artístico-literário, meu e da Fabiana Bonora, né? Onde a gente está lançando aí o nosso primeiro livro. O financiamento coletivo está aberto, tá pelo Catarse, tá aberto, isso, tá numa plataforma de financiamento coletivo até o dia 31 de agosto. Então, se a pessoa entrar no meu perfil lá, @a natureza em poesia, tem o A na frente, A Natureza em Poesia, no link da biografia já vai ter ali o acesso para o Catarse. Então a pessoa entra no site da Catarse, vai ter lá
um vídeo explicando o que é o projeto, textos explicando a respeito do livro, degustações, né? Tem algumas amostras do livrinho. A pessoa pode escolher como que ela quer colaborar, né, com esse projeto. Tem vários tipos de pacotes, né? Tem os brindes, tem marca-páginas bem delicadinhos também, que são daqueles desenhos ilustrados, né? Aquarelados pela Fabiana. Tem um adesivo com a marca do projeto. E para as colaborações assim mais robustas, tem um print também. É como se fosse um pôster, né? Para a pessoa enquadrar. E tem depoimentos de vários profissionais, pais, professores, escritores, biblioterapeutas, psicólogos, várias pessoas ali prestando seu depoimento a respeito da obra, e todas as informações necessárias estão lá. Então a gente vai arrecadar esse valor, né, para depois fazer rodar os livros, imprimir, embalar e enviar, né? O frete é por nossa conta ali dentro desses valores dos pacotes. E está aberto lá, a gente já tem acho que 40% do nosso objetivo já foi atingido, e a gente tem bastante confiança assim que a gente vai conseguir chegar aos 100%, quem sabe até passar, né, disso. Certeza. Que coisa boa. E aí a gente quer entregar esses livros, né, na medida, assim, a gente vai fazer o máximo esforço possível para que esses livros cheguem na casa das pessoas antes do Dia das Crianças, né? Iniciozinho ali de outubro, porque daí a pessoa pode dar de presente, né, para um sobrinho, um afilhado, um amiguinho, alguma coisa. A gente vai fazer o nosso possível. Claro, a gente depende da gráfica, a gente depende, né, que as pessoas... porque fecha o financiamento dia 31, mas às vezes fica algum valor pendente, que as pessoas não acertaram, então a gente precisa fechar tudo isso para mandar para a gráfica, mas a gente quer também presentear as crianças, né, nesse Dia das Crianças, que elas recebam aí um material leve, se sintam bem, felizes, e possam ter esse momento de qualidade, né, com seus pais, com suas famílias. Barato, que bom. Eu tô então torcendo aí, a gente vai... Então, mais uma vez aí, gente, procurem aí nesse... você pode ir nesse perfil, a natureza tem um azinho na frente. Tá? Tem um azinho, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ele tem um azinho. Ela está escrevendo, vou ver se você consegue publicar aqui. A natureza. Tá vendo aqui o link? Você que está aqui acompanhando a gente, tá? Tem essa florzinha amarela aí e o livrinho embaixo, bem pequenininho, não consigo ver, mas A Natureza em Poesia. E aí acessa lá na Catarse, você pode fazer como você achar melhor. Gente, não tem melhor projeto, assim, vale a pena mesmo. Vai correndo lá assim que a gente terminar o nosso encontro aqui, tá? E eu quero mais uma vez agradecer então a sua presença aqui, a sua participação, que coisa boa aqui, que notícia boa, e que bom que a gente tem esses alívios assim que a gente vai encontrando nesse tempo difícil de pandemia, né? Essas ideias bacanas que estão surgindo e, sobretudo, a possibilidade da gente ter alternativa para além de dar um celular para o nosso filho para ele ficar lá fazendo joguinho igual um robozinho. Não tem nada contra. Com certeza. O livro vai ser melhor. Então, gente, eu agradeço demais aqui a sua presença. Luciana, muito bom mesmo. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo seu carinho, sobretudo a sua disponibilidade e também a possibilidade de proporcionar para a gente acesso a poesia de qualidade, sobretudo falando de natureza, que é o que a gente tem que cuidar o tempo inteiro, né? Obrigado. Sim. Muito obrigada, Manu. Grata pela Mônica também, pela Ana Cristina, querida amiga do coração, que fez essa ponte. E só deixar assim, avisar, né, que esse projeto, a nossa ideia é continuar, é escrever a respeito dos outros elementos da natureza. Ainda esse ano a gente quer lançar um próximo elemento e seguir, né, escrevendo aí sobre os 4, 5 elementos. E enquanto a inspiração estiver no ar, a gente quer continuar a se colocar a serviço e trazer aí beleza, harmonia, encanto, leveza, bem-estar para a vida, para as nossas vidas, das nossas crianças e para todo mundo. Muito, muito grata. Bom demais. Então, você que está com a gente aqui, gostou mesmo desse bate-papo? Eu achei ótimo, assim, era aquelas coisas, a gente fica muito entusiasmado nos nossos convidados, eu fico super orgulhoso e vaidoso até, porque eu costumo dizer que aqui no Sofá Amarelo só amigos, aqueles que são e aqueles que vão ser. Então, já tenho mais uma amiga aqui, que coisa boa. E você que está aqui com a gente, vai lá, mais uma vez, vai lá no YouTube, segue a gente no canal, por favor, dá essa força aí. É uma forma que a gente tem de também
conseguir continuar com esse projeto, esse programa que é tão importante para tanta gente que tem acesso à informação, à dica de leitura, e também a gente fica conhecendo projetos tão maravilhosos, tão bacanas como esse. Obrigado, um beijo no coração. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.